Olá, caros alunos. Vamos fazer mais uma questão que caiu no concurso público em 2021 pela banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant apresenta três formulações para o imperativo categórico. Assinale a alternativa que as relaciona corretamente. De novo, essa é uma questão que exige um certo grau de conhecimento da obra de Kant. Ela traz como referência essa obra, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que nós vimos em alguns vídeos aí, que foi uma espécie de introdução que Kant fez à obra dele, né? A Crítica da Razão Prática. Vimos que Kant mostra na Crítica da Razão Pura os limites da razão para certos tipos de conhecimento. Então nós vimos ali que Kant vai estabelecer exatamente, está trazendo o criticismo, né? Exatamente fazendo uma crítica às concepções anteriores de conhecimento. Mas ele sentiu uma necessidade de pensar o papel da razão também para a ética. Graças a isso, ele desenvolveu o conceito de imperativo categórico, muito famoso, que defende que todo ser humano deve agir de acordo com os princípios morais. E esse imperativo, ele tem como embasamento o dever como princípio. Por isso nós falávamos em uma aula anterior também sobre a ética deontológica, que seria esse tipo de abordagem, ou seja, uma ética baseada no dever, né? Deon é dever. É importante a gente ressaltar que, inúmeras vezes, em questões éticas, nós somos tomados por dilemas sobre a melhor maneira de agir. Mas Kant, ele buscou criar uma espécie de fórmula. Como a gente faz na física ou na matemática, a gente não tem certeza da resposta quando a gente trilha um caminho certo. Pois é, ele pensou numa tentativa de ter uma certeza de como agir, né? Que a gente pudesse se orientar por essa fórmula e não ter dúvida. Ou seja, uma ação ela seria moral somente se passasse pelo crivo desse imperativo categórico. Toda e qualquer ação ela deveria ser avaliada por si mesma. Então, não seria relevante, segundo ele, nem a história anterior, o contexto em que a ação é realizada, nem os seus efeitos para o futuro. Ao contrário da ética consequencialista, que fica tentando pensar no efeito da uma ação. Não, aqui ele pensa no dever moral de agir certo, né, de agir bem. Para Kant, é importante que a conduta de quem exerce a ação tenha uma preocupação moral intrínseca, que não dependa de punição ou vantagem ou de qualquer prejuízo ou lucro. Resumindo, né? Então, o imperativo categórico ele vai defender que os indivíduos deveriam agir conforme aquilo que gostariam de ver como lei universal, ou seja, só deveria agir da maneira que gostaria que todos, sem exceção, agissem. Por causa desse conceito de lei, o imperativo categórico também era designado de imperativo universal. Então, por exemplo, eu vou mentir por quê? Porque se eu falar mentira e todas as pessoas mentirem, o que aconteceria com a humanidade? Né? Eu não poderia confiar em ninguém, né? Então seria um problema. Né? Então, a minha ação ela tem que se basear em algo que eu possa pensar que possa ser universalizado. Essa que é a ideia. E aí nós chegamos ao cerne da questão proposta nesse concurso. Kant ele vai propor três formulações para esse mesmo imperativo categórico. A primeira seria a seguinte: age como se a máxima de tua ação devesse ser transformada em lei universal da natureza. Então, essa é também conhecida como lei da natureza. A segunda formulação vai falar o seguinte: age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre como fim e nunca como meio. Então, seria a fórmula da humanidade, né? Porque você vai pegar a humanidade como um fim, não como um meio. É sempre a humanidade. O que é que vai trazer mais humanidade ao ser humano, vamos dizer assim, né? E na terceira seria, age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Aí seria a lei da autonomia. Tem pessoas que falam da universalidade, mas na verdade o que ele está preocupado é exatamente com essa ideia de você agir de acordo com a razão. Por isso que é a autonomia, né? Aquela pessoa que age por si própria, né? Uma pessoa que tem uma lei moral que faz com que ela haja corretamente. Essa que é a ideia, né? Então, dessa maneira, Kant ele acredita que chegou em um modo de embasar a moral na capacidade humana de pensar, de julgar, sem necessitar de nada para além da própria ação, né? Como, por exemplo, a utilidade, nem mesmo a religião. Então, essa que é a ideia de Kant. Então, nós temos aí a primeira lei, a lei da natureza, a segunda, a lei da humanidade e a terceira, a lei da autonomia. Tem questões de concurso público que às vezes aparecem embaralhado, mas é exatamente essas três, a lei da natureza, da humanidade e da autonomia. Mas nessa questão especificamente, vai ser exatamente a letra A, como fórmula da lei da natureza, fórmula da humanidade e fórmula da autonomia. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.